senhores vereadores, público que nos honram com suas presenças aqui na galeria da Câmara Municipal, a qual eu quero cumprimentar em especial meu amigo Juliano, servidor público, defensor dos funcionários públicos municipais, a todos os funcionários da imprensa, funcionários desta casa. E vamos dar início à nossa sessão ordinária do dia 20 de junho de 2011. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec. Aparecido Cipriano presente. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecida Silva Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Reginaldo da Silva. Videlson Leite Júnior. Presente. Havendo número legal, invocando a proteção do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que, em pé, ouçam a execução do hino nacional e do hino de Barretos.
Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o prado e a sarastora, as bênçãos do Senhor vêm como orvalho, protegendo os rebanhos e a lavoura, os lares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos guie e conserve sempre unidos, como as suas ovelhas nos agarram, sem distinção de credos e partidos, pugnemos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil. Sejamos a sentinela avançada do Brasil. Tem coro, sim. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Dr. Otávio solicita a dispensa da leitura da ata. Faz parte do regimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não tem pedido de dilação de prazo, né? Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios, convites e outros constantes das comunicações. Telegramas do Ministério da Saúde. Liberação de verba no valor de R$ 81.827,33 para pagamento de incentivo no âmbito do Programa Nacional HIV/AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Também do Ministério da Saúde, R$ 19.278 para pagamento de agente comunitário de saúde. Valor de R$ 8.000 para pagamento da saúde bucal. Ofício da Caixa Econômica Federal, número 1098 de 2011, sobre crédito de recurso financeiro no valor de R$ 22.288,50, destinado para o programa Esporte e Lazer na Cidade, para a construção de praça poliesportiva com academia ao ar livre. Também da Caixa Econômica Federal, ofício 1058, liberação de recursos financeiros no valor de R$ 246.950, destinados ao município, através do próprio município médio e grande porte, Ministério da Cidade, recapeamento asfáltico das vias públicas de Barretos. Também da Caixa Econômica Federal, ofício número 1121, liberação de recursos financeiros no valor de R$ 28.050,
também do programa Pro Município, recapeamento asfalto também. Acho que vamos recapear tudo agora. Inclusive, essa semana, um anseio grande da população, que era a Rua Peru, aquela que sobe a região dos lagos, foi recapeada e ficou muito boa, por sinal. Professor Reginaldo. Pois não, vereador. De pedir supressão do grande expediente. Não, aquela é a nossa? É a nossa. Tá. É regimental. Agora falei que eu assinei errado. Eu gostaria de informar a todos os senhores vereadores que hoje, na tarde de hoje, um técnico da TV Barretos veio até a casa, teve que retirar um link que estava aqui, dizendo que esse link estava com mau funcionamento, quebrado, levou embora, que voltaria em tempo para trazer outro link. Esse link não chegou e a sessão de hoje não está sendo transmitida ao vivo. Pois não, pois não. Pois não, senhor vereador. Doutor, senhores vereadores, vereador, querendo argumentar. Pois não. Espero que valores que é pago não recebe, ela não recebe. Não receba. Não recebe. Né? Enfim, hoje tem matéria importante que a população precisava ter acesso, mas... Não só isso, tem outras coisas externas certo. Também. Então, espero que sejam tomadas as medidas cabíveis para evitar, não sei se é interesse ou desinteresse. Muito obrigado. Pois não. Pois não. Senhor presidente, eu acredito que pode ser negociado com a TV um espaço diferente porque está sendo gravado por nós. Pode ser passado em um outro horário. Eles, segundo eles, porque eles não passar em outro horário não precisa de link. Essa semana a grade deles está toda fechada. Eles têm segunda-feira nós temos sessão novamente. Pois não, vereador. Nesse mês é a segunda vez que ocorre isso, né? Semana passada foi transmitido com muito problema, tivemos várias reclamações, e aí eles constataram que o link estava queimado. Esta tarde, o técnico da TV Barretos, o Eduardo Tamashiro, ele esteve aqui, eu não estava na Câmara Municipal, mas eu recebi o recado do Silvio, que é o nosso diretor financeiro, dizendo que ele veio, retirou o link, dizendo que o link estava com problema, que ele ia tentar trazer outro link até o momento, mas até o momento esse link não chegou. Inclusive o Marcos Diamantino está aqui para transmitir, então a sessão hoje não vai ser transmitida ao vivo pela TV Barreto. Pois não, vereador Cipriano? Senhor presidente, somente para poder passar para os vereadores a situação. A sessão que não foi transmitida, ela foi paga através da transmissão da sessão de entrega do diploma para os policiais do ano. A de hoje também, em não havendo, não será paga. A gente gostaria só de ressaltar que durante a semana nós fomos procurados aqui na Câmara por alguns ex-funcionários e que diziam, no microfone, dizendo que a Câmara não havia feito os pagamentos, né? Por isso que talvez estivesse atrasado, segundo a informação que eles haviam recebido. Eu e o vereador Guilherme, fizemos questão de receber uma comissão deles, demonstrar como é feita a licitação para que a TV pudesse participar. A Câmara faz tudo isso de forma bastante clara, de forma ilibada. Nós sabemos que nós estamos trabalhando com dinheiro do povo. Os pagamentos estão parecendo carnê do baú, né? Religiosamente em dia. Até pagos com antecedência. Nós não temos esse problema, igual foi ventilado, tá certo? Então, para defender o bom nome da Câmara, nós demonstramos a eles todos os pagamentos e também a licitação como foi feita. Tá certo, senhor presidente? Então, a Câmara Municipal
não tem culpa nisso, né? Tá certo? Pode parecer, né? Quando fica demonstrando o link lá, demonstrando só a Câmara Municipal, fica parecendo que a Câmara está querendo esconder alguma coisa. Nós não temos culpa disso. Até segunda-feira passada, acho que alguns vereadores receberam reclamação de que não escutava, só via a imagem e era bastante chiado. Nós esperamos que isso seja resolvido o mais breve possível. Tem um pedido na casa de supressão do grande expediente, professor Reginaldo. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Senhores vereadores. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra o voto do vereador André Luiz Rezec. Kiko. Supressão do grande expediente. Então tem 3 votos contra. Cipriano. Gente, vai ter grande expediente. Vamos ficar aqui até 10 horas da noite falando entre nós mesmos aqui. Senhores vereadores, vou fazer de novo. Olha, há um pedido de supressão do grande expediente. Para a gente já ir direto para a discussão das matérias. Tem muita matéria para ser discutida na noite de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 4. Aí eu tenho que desempatar. Eu voto favorável à supressão do grande expediente. Pronto. O doutor... Vai ter grande expediente. Vai ter grande expediente. Olha, vai ter o grande expediente. Vamos ficar aqui até 10 horas. Vamos lá. Com a palavra, a bancada democrática, vereador Cipriano, pelo tempo regimental de 8 minutos. Quanto que é o tempo, Paulo Corrêa? 8? Vamos lá. Guilherme, fica aqui no meu lugar. Então, eu peço a chamada dos senhores vereadores. Doutor Francisco, por favor. Eu sempre voto contra. Eu sempre, desde o começo, gente. Eu mantenho a minha votação. Estou sempre... Senhores vereadores, vamos lá, ó. Por favor. Há um pedido do professor Reginaldo para que nós suspendamos o grande expediente. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O doutor Francisco, o senhor vota pelo grande expediente ou contra o grande expediente? Então foi sucumbido o grande expediente. Não deu nem empate. Deu empate, nós que deu. Tá bom, então foi sucumbido o grande expediente. Projeto em segunda discussão, projeto de lei número 78/2011, de autoria do senhor prefeito municipal, que estabelece diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Barretos para 2012 e da outras providências. Consta para aprovação, maioria simples. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas procedeu às adequações necessárias. Está em segunda discussão o projeto, já com as emendas acopladas, não havendo oradores. Está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto do vereador Kiko, André e Francisco. O projeto aprovado por maioria contra os votos do vereador Kiko, André e Francisco. Projeto de segunda discussão. O vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final na mesma sessão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos do vereador André, Kiko e Francisco. Doutor Francisco, contra também, né? Aprovado. O Cipriano pediu redação final. Aprovado por maioria a redação final contra os votos do vereador Francisco, Kiko e André. O projeto segue ao Executivo para ser sancionado. Discussão única. Apreciação prioritária às execuções de projeto de lei orçamentária. Projeto de decreto legislativo número 9/2011, de autoria da mesa da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, que aprova as contas do prefeito do município de Barretos relativas ao exercício financeiro 2008, com necessária para aprovação, maioria qualificada, 2/3 do membro da Casa, com vista ao vereador André Videlson Paixão Leite Júnior.
eu estou dando pela normal tramitação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas emitiu parecer contrário ao do Tribunal de Contas, relativo ao exercício de 2008, ou seja, pela aprovação de contas. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Kiko Miziara. Guilherme. Não escondi. Deixa eu pegar um rascunho aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, munícipes, nós temos uma posição hoje, mais uma vez, de confrontação entre o parecer de uma instituição que vem prestando serviços públicos ao Estado, aos municípios e à responsabilidade social, e a votação a ser feita aqui nessa casa. Existe um posicionamento, nós sabemos já de antemão qual é o posicionamento, nós sabemos que o parecer do Tribunal de Contas será, infelizmente, rejeitado pelos senhores vereadores. E eu quero aqui apenas fazer o apelo aos senhores de que não há porquê, de forma alguma, endossar o posicionamento administrativo dessa prefeitura, quando tantas e tantas vezes nós constatamos irregularidades, como uma que eu denuncio hoje aqui, que os pagamentos dos funcionários de agentes, dos agentes de vetores era feito, e até o último mês foi feito pela empresa Alfalix, uma empresa privada contratada pela prefeitura e que não tem nada a ver com a prefeitura, a não ser na prestação de seus serviços. E, mesmo assim, os funcionários, agentes de vetores, concursados, contratados pela prefeitura, recebem através de uma empresa terceirizada. Essa é mais uma das lambanças, mais uma das bagunças, mais uma das irregularidades cometidas pelo senhor prefeito municipal, seu assessor de finanças e pelo resto da administração, que a gente sabe que, infelizmente, não anda de forma lícita e muito menos responsável, como era esperado de uma administração pública. Então, eu venho aqui nessa tribuna apenas para dizer o óbvio, que os senhores, membros da bancada de sustentação, vão dar ao prefeito municipal a glória da aprovação de uma coisa que foi condenada pelo Tribunal de Contas. E eu quero alertar mais uma vez aqui os senhores vereadores que os senhores se tornam corresponsáveis e coniventes com essa votação. Os senhores se tornam coniventes. O tribunal aponta irregularidades, mostra a essa casa que as irregularidades existem, são censuráveis, são questionáveis, são puníveis até, e, de repente, a Câmara endossa um apoio submisso, como eu já disse em outras ocasiões, um apoio conivente, como já disse agora, à administração no sentido de que as contas dela estão acima de qualquer suspeita. Não estão nem as de 2008, nem as de 2007, nem as de 2009, nem as de 2010, nem as de 2011 e nem as de 2012. Eu já posso antecipar que as contas dele continuarão sendo ilícitas, continuarão sendo imorais, continuarão sendo irresponsáveis. E a gente vê isso quando a gente, por exemplo, descobre que certos tipos de recursos que deveriam ser usados numa coisa estão sendo usados para outra. Como a gente vê, por exemplo, que certos tipos de recursos constantes no orçamento são desviados fraudulentamente, de uma forma estranha, ou até não existentes dentro do orçamento, apenas no programa do orçamento, apenas no papel, desviados para outras funções, criado um dinheiro e investido esse dinheiro, sabe lá Deus no quê, porque o secretário de Finanças diz que é impossível dizer aonde que se investe. E nós vamos passar aqui por cima de tudo isso, em cima das coisas do Tribunal de Contas. Os senhores vão passar. Eu tenho certeza que nem o doutor Francisco, nem o André, nem eu passaremos, mas os outros passarão. Vão endossar a atitude de que eu posso dizer, com tranquilidade, que é, no mínimo, imoral. Ilegal, com certeza, mas isso daí, cedo ou tarde, a forma de punição há de vir. Que fique claro isso para os senhores vereadores, principalmente os senhores de sustentação, que a forma de punição há de vir. E eu acho curioso que parece que ninguém está querendo prestar atenção. Estou vendo aí, está todo mundo de cabeça baixa, conversando ali do lado,
Mas é sério que nós estamos falando. E, de repente, é muito mais sério quando a gente vê o descaso. Por que o descaso? Está com medo de discutir? Está com medo de encarar meu pronunciamento, ou do André, que vai vir falar aqui? Então, porque sabem que não podem defender o que é indefensável. Se fosse defensável, tudo bem. Mas não, o prefeito, ele cometeu aqui um pequeno desvio, mas foi um erro de cálculo, alguma coisa. Não, é safadeza mesmo. Está tudo errado mesmo. Só que vai continuar existindo a prevalência do número, infelizmente. Mas essa prevalência numérica não é eterna. Essa prevalência numérica não há, por exemplo, de existir e sobreviver por todos os tempos. Não vai. Cedo ou tarde haverá um processo de averiguação das contas do seu prefeito. E eu quero mais uma vez dizer aqui que a averiguação das contas do seu prefeito passa pelo crivo dessa casa, passa pelo endosso dos senhores vereadores que dão a ele a certeza de que ele possa ser intocável, mas, por enquanto existir esse estado de coisas, não significa que ele vai ser para sempre intocável. Não vai, professor Reginaldo. Nem ele, nem ninguém. E eu espero que essa forma de toque que venha a acontecer com relação ao senhor prefeito, coloque ele exatamente na função e na posição que ele tem que ficar. Que cada um dos senhores sabe. Não admite, não assume, não quer falar, mas sabe. Eu, particularmente, espero, por exemplo, que haja uma outra administração posterior que tenha posturas do tipo, vamos fazer uma auditoria nas contas desse senhor prefeito municipal do ano de 2002 ao ano de 2012, não, 2004 a 2012. Vamos fazer uma auditoria. Um desafio que eu faço aqui para os senhores, vamos ver onde é que foi gasto tal dinheiro, onde é que foram feitas as coisas. Acabei de citar mais um fato aqui, de tantos outros que acontecem e que a gente sempre tem questão e questionamento, e o Tribunal de Contas aponta. Não tem muito a falar, porque a gente sabe do resultado. Mas o fato de poder falar e de arquivar isso como um depoimento, e possivelmente como um depoimento jurídico, se vier a ser, por exemplo, eu convocado, me deixa tranquilo para dizer que não voto nunca a favor de conta alguma mais do seu prefeito. A partir de hoje, eu não voto a favor de conta nenhuma do senhor prefeito, seja da administração direta, seja da rodoviária, seja do SAI, seja do Instituto de Previdência, seja do Conselho Municipal de Saúde. Não voto mais a favor de nada, porque eu me sinto, de repente, acabando por ser também envolvido dentro das traquitanagens que já se tornaram usuais na administração. Obrigado. Com a palavra, vereador André Rezec, por 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da TV Barretos, aliás, interessante que hoje não está transmitindo, mesmo porque todo mundo sabia que a TV Barretos estaria aqui, né? Além do mais. Mas, senhor presidente, eu peguei o processo e para dar uma analisada. E realmente, como disse o Kiko, a gente já sabe o destino do processo e o destino dessas contas. Mas eu fiz questão de vir aqui à tribuna para, de forma muito tranquila, falar algumas coisas. O Tribunal de Contas, quando apontou as irregularidades desse ano, ele se colocou mais sobre déficit financeiro e Instituto de Previdência. Instituto de Previdência, aliás, desde que alguns aqui não estavam na Câmara, desde a legislatura passada, eu acho que quase toda semana eu estou aqui nessa coisa falando, não se paga. E aconteceu já, essas são as contas de 2008, nas contas de 2006, nas contas de 2007, que o tribunal chegou a apontar que não se pagava Instituto de Previdência. E rejeitou as contas, se entrou com uma ação rescisória e se aprovou, sempre com aquele parcelamentinho do fim do ano, que se fazia e se enganava e se enrolava e se jogava para frente. Hoje, se aprovar as contas e dizer não tem nada, nós vamos esquecer que ainda na sessão de hoje, antes do final, nós vamos votar os balancetes do Instituto de Previdência de fevereiro,
março e abril. E vamos descobrir que continuam pagando. Se em 2009 o Tribunal de Contas rejeitou as contas e um dos motivos foi não pagar ao Instituto de Previdência, e até hoje continua não se pagando, eu não entendo muito bem o mérito de se falar que tem algo a ser corrigido. Quando se fala de déficit financeiro, de déficit orçamentário, o que talvez me causa mais espanto é que eu até separei aqui a página do processo agora, está na página 362. No entanto, entende a Secretaria da Direção-Geral que as razões recursais não merecem prosperar. Em relação aos demais aspectos, no que diz respeito ao desequilíbrio orçamentário e que a despesa líquida relacionada com as verbas e convênios não repassados não pode ser excluída dos cálculos, sob pena de desaparecer no universo patrimonial do município. O doutor Kiko estava falando um pouco antes sobre exatamente isso. Já que no ano seguinte não será novamente empenhada. Além disso, ressalta que o município foi alertado por 7 vezes durante o exercício, sem, entretanto, adotar medidas de contingenciamento de despesas não obrigatórias. Então, isso nós estamos falando do ano de 2008. Em 2008, o Tribunal de Contas alertou por 7 vezes. Eu acho que a gente alertou muito mais aqui na Câmara. Então, não se justifica. E tudo isso que está aqui foi agravado nos anos seguintes. Se chegasse aqui hoje e dissesse, não, o Tribunal de Contas apontando alguns problemas, mas todos já foram solucionados, não. Todos se repetem. E esse é o principal motivo que eu vejo. E depois eu vejo a discussão de alguns vereadores quando dizem que vão aprovar porque tem 2 pareceres técnicos. Realmente, a gente encontra aqui 2 pareceres técnicos. O primeiro, da empresa Meta Pública, do senhor Adilson, que é o contratado financeiro da Câmara e da Prefeitura. Ele faz as contas da Prefeitura e o parecer da Câmara. Em qualquer lugar normal, haveria no mínimo um impedimento ético. Alguém analisar o que ele mesmo faz, recebendo dinheiro público nos 2 órgãos. Isso é fato. Então, a primeira pessoa que se contesta o parecer aqui é justamente a pessoa que ganha da prefeitura para montar as contas. Eu considero isso, no mínimo, interessante. Não se pede, daí vem o parecer, sem ver documento nenhum da prefeitura. Sem ver documento nenhum do Tribunal de Contas. E depois vem o consultor geral, antigo procurador jurídico, que mudou o nome do cargo, mudou a pessoa, mas continua a mesma pessoa que faz. E o parecer da Comissão de Finanças, simplesmente dando credibilidade à resposta que o prefeito prestou ao Tribunal de Contas e o que o Tribunal de Contas não levou a sério. Sem nenhuma inovação. E como eu disse, nos 3 pontos exatos que continuam até hoje. Nada mudou. Nós estamos vendo isso na conta de 2008, vamos ver na conta de 2009, vamos ver na conta de 2010, e ao que indica, até o momento, porque até o momento, pelo menos às minhas mãos, eu só tenho conhecimento até o balancete do mês de abril, do Instituto de Previdência, que pagou um mês. Não sei se no dia correto ou o valor correto, porque o balancete não dá para informar. Aliás, inclusive quando votamos todos os balancetes que vêm aqui, o despacho é mais ou menos o mesmo. O balancete é sucinto, nós não temos
como avaliar muito, encaminhamos ao Tribunal de Contas para parecer. Então, todos os balancetes se mandam ao Tribunal de Contas para parecer. Daí o Tribunal de Contas vem e fala, está tudo errado, e quando volta para a Câmara fala assim, está tudo errado, mas não vale. Então, eu acho até que não devia nem mandar para o Tribunal de Contas, porque, na verdade, acaba se fazendo valer o jogo político e não o jogo técnico. E, certamente, as contas, principalmente no que tange às questões financeiras, o Ministério Público vai estar atuando. Agora, no que tange a questão da Previdência, e é esse o motivo de eu estar aqui hoje, nessa tribuna, sem televisão, sem nada, é porque vai ficar registrado. Porque, como eu já disse várias vezes, a Previdência, uma hora vai ter problema. E, hoje, mais uma vez, a gente está deixando aqui registrado para a história de Barretos o porquê que a Previdência tem problemas. Porque na hora dessa Câmara tomar alguma providência, na hora que tem o poder na mão de tomar as previdências, prefere-se fazer um jogo de bancada do que ficar do lado de servidores e do lado da população. Porque se falou já, se o Instituto quebrar, a Prefeitura supre. Deve estar sobrando dinheiro na Prefeitura para estar assumindo o rombo dos outros, porque ela não paga. Muito boa noite, senhor presidente, boa noite, demais vereadores, público presente, público que nos vê pela internet. Eu gostaria até que todos os vereadores estivessem aqui para... Kiko, eu só queria responder uma fala sua só, né? Só uma. Eu não... E não é batendo de frente com você, porque eu te respeito muito. Não é medo de encarar, não. Eu não tenho medo de encarar, tanto que eu estou aqui para encarar como presidente da Comissão de Finanças, demonstrar o meu parecer, porque o medo, para mim, ele é combustível para eu continuar lutando, para eu continuar trabalhando. Não existe jogo de bancada para quem quer ficar contra o povo. Não foi você que falou isso, nós não fazemos isso. O parecer, deixa eu ler um parecer aqui. Parecer, vamos ver quais são as irregularidades. Apontaram as seguintes irregularidades relativas às contas da Prefeitura Municipal. A. Dívida ativa, baixo percentual de recuperação no exercício da análise. B. Aplicação no ensino, não aplicação no mínimo constitucional em função dos gastos sem disponibilidade financeira, não aplicação dos recursos do Fundeb. C. Despesas com a saúde, resta pagar sem disponibilidade financeira. O Conselho Municipal de Saúde não emitiu parecer sobre as contas do exercício em exame. D. Despesa com precatório, não cumpriu o parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal. E. Resultado da execução orçamentária. Houve alteração no valor, com inclusão de valor apurado, despesas com precatório. F. Resultado da execução orçamentária. F. Dívida e endividamento. Dívida consolidada líquida e dívida líquida a curto prazo aumentaram, caracterizando má gestão da dívida. G. Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Indisponibilidade financeira no final do exercício. H. Contrato de concessão e permissão, não cumprimento das determinações do contido do artigo 5º da Instrução 02. I. Ordem cronológica de pagamento. Descumprimento, calma, deixa eu terminar. Descumprimento da ordem cronológica de pagamento. Hã? J. Aumento de despesas de pessoal nos últimos 180 dias de mandato. Não atendimento do parágrafo único do artigo 21 da Lei de 101. K. Encargos sociais, pagamentos em atraso. L. Remuneração de agente público, pagamento a maior ao prefeito e ao vice-prefeito. M. Valores recebidos pelos prefeitos e vice-prefeitos no final do mandato, pagamento indevido. N. Tesouraria, contas bancárias, manutenção de disponibilidade de caixa no município em instituição financeira privada. O. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal de Contas, não atendimento ao artigo 5º da Instrução 02 desse tribunal. Incrível. Nós falamos até que letra? Até a letra O. Doutor Reginaldo,
Essas contas aqui não é essas contas que eu estou falando. Essas contas referem-se ao exercício de 2004. 2004, em que foi aprovada por alguém dizendo que nós fazemos jogo de bancada, que prefere ficar do lado dos agentes políticos e contra o povo. Até o ó. Tudo isso. Inclusive, com dinheiro indo para a própria pessoa. Está aqui. Está aqui. Pagamento, valores recebidos pelo prefeito no final de mandato. Olha, isso aqui, gente, também, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que me assusta um pouco é o seguinte: as pessoas desconhecem qual é a verdadeira função do Tribunal de Contas. Neste parecer aqui de 2004, o diretor-geral recomendou a não aprovação. Já o desembargador, né, deu um parecer favorável e decidiu emitir parecer favorável, né? Eu não sei o nome do desembargador, né? Então, isso que a gente acha estranho, é muito estranho. E para piorar, doutor Reginaldo, deixa eu contar uma historinha para o senhor. Aqui, eu não faço jogo de bancada. Todos sabem que, se precisar, eu corto da própria carne. E eu fiz isso no primeiro mês meu de mandato. E, se precisar, eu faço quantas vezes for necessária. Eu faço isso. Eu sou chato mesmo na minha conta aqui. A mesma função que o Tribunal de Contas tem, a Meta também pode, porque eles são apenas órgãos auxiliares do nosso poder legislativo, não tem outra função além dessa. Ela julga a conta, sim, do poder legislativo, do poder judiciário. Quem tem essa função somos nós, da Câmara Municipal. E até quando nós vamos achar que nós temos que passar sempre, ficar dizendo amém para todo mundo? Tá certo? Essa Câmara não pode fazer isso e não pode trabalhar dessa forma. Eu, como vereador, como presidente da Comissão de Finanças, pedi um parecer da Meta, sim, pedi. E falo uma coisa para vocês. A maior burrada do Dr. Manuel foi não pedir para ele defender. Porque eu sempre desconfio de parecer, mesmo pedido por mim, porque eu pego o parecer, dou uma olhada naquele parecer, verifico se é um parecer técnico, entre aspas, ou se é um parecer político. E não vou mentir para vocês, eu desconfiei e fui pesquisar. E passei o dia inteiro hoje aqui nessa Câmara pesquisando. O Itamar está aí, assessores, vários outros assessores sabem disso, viu que eu fiquei preso ali dentro dessa sala o dia todo pesquisando o que estava escrito. E para chegar a um pensamento. Tá certo? Eu, pelo contrário, gente, eu gostaria de parabenizar como foi visto e com certeza, nós aprovando hoje o parecer, com certeza será mantido lá na frente. E é nossa função, nós não temos que passar a função para ninguém. Eu nem sei porque tem nome de Tribunal de Contas, tá certo? Porque não é um tribunal que julga nada, não julga ninguém. Não é essa a função do Tribunal de Contas. Ele não pertence ao Poder Judiciário, gente. As pessoas têm que passar a informação correta para a população. Eu tenho que terminar a minha exposição, né? Terminando eu falo. Então, gente, eu gostaria de passar, eu vou passar primeiro, né? E depois eu passo a parte para quem quiser apartear sobre as contas, que nós vamos bater um papo sobre isso aí. Primeiro, sobre gastos com saúde e com educação. Nada a falar nas contas de 2008. Sobre a verba do Fundeb. Nada a falar. Tudo isso que nós lemos aqui, eu gostaria de que nem tiver com o parecer aí nas contas. Olha lá, vou mostrar lá. Parecer de contas, isso aqui é um parecer da nossa comissão, baseada no parecer técnico da Meta Pública. Olha, Tribunal de Contas. Nós lemos aqui um que deu problema nas contas do A a O. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. São 15 itens. 15 itens. Olha, esse parecer do Tribunal de Contas apresentou desfavorável à aprovação das contas do exercício 2008, pautando-se única e exclusivamente nesses 5 itens. Déficit orçamentário agravando o déficit financeiro. B. Descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. C. Afronta ao parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. D. Insuficiência de pagamento montante mínimo de precatórios. E E. Falta de recolhimento ao órgão previdenciário local. Esses foram os itens que foram marcados nessas contas de 2008. Gostaria de lembrar que nesse ano de 2008,
A população de Barretos endossou esse prefeito em 74%. A população. No ano de 2008. Nós não estamos falando de 2009, de 2010, de 2011, nem de 2012 ainda. E nem de 2002, 2003. Nós estamos falando de 2008. Essas contas são de 2008. Eu gostaria que quem estivesse prestando atenção, prestasse atenção no que aconteceu em 2008. E essa é a obrigação daquele que vai fazer um parecer, fazer isso. Ele tem que verificar o que está escrito ali e voltar lá. Ah, existem algumas coisas que o Cipriano discorda em 2010, 2011 aqui da atual gestão? Existe, sim. Existem coisas que eu discordo, a gente vê, né, que poderia ser melhorado, mas eu tenho que verificar 2008. Então, em cima disso, nós trabalhamos item a item. Dê uma olhada, olha. Tribunal de Contas e a Constituição Federal. O tribunal não julga as pessoas, restringe-se a proferir uma decisão técnica, considerando-se regulares ou irregulares. Parecer técnico. Sua decisão não opera coisa julgada, pelo que tem natureza meramente administrativa. Como mero órgão auxiliar do Poder Legislativo, o parecer do Tribunal de Contas acerca das contas prestadas pelo presidente da República, por exemplo, sequer vincula a deliberação do plenário. Nada impede que o Congresso Nacional e que a Câmara Municipal aprovar as contas, apesar de parecer contrário de órgão técnico auxiliar. Então, nós temos o órgão técnico auxiliar, que esta é a função do Tribunal de Contas. Então, é essa a função do Tribunal de Contas. Beleza. Passamos para vocês os 5 itens em que eles reprovaram. É igual o Julinho usou um termo. É a mesma coisa pegar um caminhão de laranja inteiro e jogar o caminhão de laranja fora, porque tem 5, 6 laranjas estragadas. Deixa eu terminar aqui o meu... Senão eu perco a linha de raciocínio. Ó, letra A. Déficit orçamentário agravando o déficit financeiro. O que aconteceu? Né? Eu sou bobo, eu sou chato, eu leio até parecer de Tribunal de Contas, eu leio, gente. Daqui um dia eu vou estar louco, vou estar lendo lista telefônica e tentando decorar a lista telefônica. Olha lá, ó. O déficit orçamentário em 2008, apontado pelo Tribunal de Contas, foi da ordem de R$ 14.916.654,34, o que correspondeu a 9,34% da receita arrecadada do município. Olha, verificou-se depois que a quantia de R$ 9.464.845,22 era decorrente de empenhos não liquidados, de convênios celebrados com as demais esferas do governo e que não havia sido recebida pelo município até 31 de 12 de 2008. Quer dizer, eram compromissos firmados pelos outros entes de governo maiores e que não foram passados. Por essa metodologia, passaria a ter um déficit orçamentário da ordem de R$ 5.451.809,12. Não estou falando que não teve déficit. Estou falando que teve, mas foi de 5 milhões. O que corresponde a 3,41% da receita arrecadada no exercício. E esse percentual de 3,41% vem sendo aceito nas decisões proferidas pelo Tribunal de Contas. Todas as decisões, se vocês derem uma olhada, quando tem esse patamar de 3,41%, ele é aceito pelo Tribunal de Contas. Olha, aí você vê embaixo o que foi dito pela diretoria geral. A diretoria geral disse o seguinte: entendeu que tais alegações são pertinentes e que a magnitude do déficit orçamentário não impacta em demasia os futuros orçamentos. Veja aí nas folhas 9 do relatório do Tribunal de Contas do Estado. Pode verificar, está aí, ó, na folha 9. Está na folha 9 lá, ó, o que eles falaram. Eles mesmos falaram. Quem falou? Diretor-geral. Tá? Vamos lembrar que naquela 2004 o diretor-geral reprovou e o desembargador falou favorável. Né? Resultado posterior, que a gente pode falar posterior. O déficit de 2008 não prejudicou a execução do exercício seguinte. No balanço de 2009, foi encerrado com déficit de 1,35% da arrecadação. O que era 3,80 foi para 1,35. No exercício de 2010, que nós encerramos há pouco tempo, houve um superávit de 6.371.678, o que corresponde a 3,25% da receita arrecadada no exercício. Quer dizer, nós chegamos exatamente o que foi que o diretor-geral disse. Ele disse que a magnitude do déficit orçamentário não impacta em demasia nos futuros orçamentos. Olha quanto que o cara conhece. Tanto não impacta, que em 2000, na conta de 2009 caiu para 1,35, e na conta de 2010 houve um superávit de 3,25. B.
que o Tribunal de Contas fala, descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A equipe de fiscalização equivocou-se ao apurar valores que constam nas folhas 61 do mencionado relatório. Olha, importante verificar isso. Eu gostaria até que prestasse atenção nisso aí, gente, vocês que querem ser prefeitos. Olha, o resultado em 30/4 foram consideradas apenas despesas processadas, enquanto que no cálculo do resultado de 31/12 foram consideradas despesas processadas e não processadas, fato que prejudicou o resultado obtido em 31/12. Paulo, a diferença entre despesa processada e não processada, a processada é aquilo que efetivamente são obras feitas, coisas que já está devendo e que tem que ser pago. Não processado seria um planejamento para o próximo ano. Então, o prefeito poderia muito bem, no final de 31/12, cancelar esses contratos e não aparecia esse valor. E por que ele manteve esse não processada? Porque provavelmente ele foi reeleito. Que continuaria o mesmo prefeito, ele manteve, mas ele poderia ter cancelado e começar de novo, que é normalmente o que faz um prefeito quando é reeleito, ele cancela essas não processadas. Então, não processada não entra como o resto a pagar, gente. Não entra, não entra. Então, houve um erro aí do Tribunal de Contas, considerando as despesas não processadas, tá certo? E isso não foi só o Adilson que fez para mim, não. Eu pesquisei, olha. Restos a pagar constituem uma operação de sistema financeiro de escrituração contábil, sendo a despesa realizada normalmente pela liquidação, lançada como despesa orçamentária no exercício anterior. O saldo que porventura houver nessa conta no dia 31 de dezembro será transferido para a conta de restos a pagar de despesas processadas, após o devido relacionamento para os efeitos de inscrição. São restos a pagar de despesas processadas, aí explica. Em nenhum momento fala nisso. Paulo sabe disso, todo mundo sabe disso, que eu trabalho com concurso, não trabalho? Então eu vou pegar aqui para vocês uma questão que caiu no concurso, deixa eu pegar aqui para vocês, no concurso do Tribunal, espera aí, deixa eu pegar, é muito papel, o mundo vai acabar em papel ainda. Olha, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, 2005, Fundação Carlos Chagas, pergunta o seguinte, as despesas não pagas em 31 de dezembro, cujo empenho foi entregue ao credor e, por sua vez, forneceu o material, prestou o serviço, e a despesa foi considerada líquida por ter sido cumprido o terceiro estágio correspondente à liquidação. Então, na fase de pagamento, entende-se como resto a pagar de despesas. Letra A executar. Letra B, não processadas. Letra C, futuras. Letra D, processadas. Ou letra E, a compensar. Sabe qual a resposta? Letra D, processadas. Porque as não processadas não são consideradas resto a pagar. Está aqui, ó, questão, contabilidade pública, restos a pagar, editora Ferreira, professor Carlos Eduardo, concurso da Fundação Carlos Chagas. A gente vai buscar onde tem, muita gente não acha que não tem nada, né? A Lei 4.320 de 64, no artigo 36, ela distingue despesas despesas processadas e não processadas. As processadas referem-se a empenhos executados e liquidados, prontos para o pagamento. As despesas não processadas são empenhos de contratos e convênios em plena execução, não existindo ainda direito líquido e certo do credor. Então, por isso, estou falando besteira, doutor Reginaldo? Não tem informação nisso, a gente vai lá buscar a informação. Informação não tem, mas buscar a informação. Então, por isso que eu falei, viu, Kiko, de não ter medo, porque eu busco a informação para demonstrar exatamente o que está acontecendo. Então, houve esse erro nisso aí. O secretário, de novo, Secretaria, Diretoria Geral, o que ele falou? No mesmo sentido, manifestou-se a Secretaria da Diretoria Geral em seu relatório, folhas 9. Discordou da diretoria quanto ao não cumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque as despesas aptas a comporem o cálculo são as efetivamente desempenhadas e processadas. De novo, Juninho, diferente daquele de 2004, a Secretaria de Diretoria Geral fala de uma forma, olha o que ela disse. E não estou tirando, está na folha 9 aí do relatório. Afronta ao parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesa com pessoal. Isso aí até eles retiraram. Por quê? Eles falaram do gasto acima com despesas de pessoal. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês verificarem, não chega a 54% o gasto com pessoal nesse ano. Existe um gasto que pode ser até de 54%.
Mas existe um limite prudencial de 51,5%. O que acontece quando... E o prefeito estourou 51,5% esse ano mesmo. Foi, se não me engano, 53%. O que acontece quando faz isso? Não é motivo para não aprovar uma conta. Apenas acende a luz vermelha. Olha, você está próximo do limite de 54%. Cuidado. Não é caso para não aprovação de conta. Então é isso que aconteceu. Só que no final também eles retiram, porque o prefeito justificou e comprovou que não houve nenhuma contratação nesse ano, e não houve contratação, foi ano eleitoral, não houve nenhuma contratação. O que houve foi as rescisões das que as pessoas, né, no último ano, então, pagou as rescisões, houve um aumento. Tanto que hoje nós não gastamos nem 45%, 1,85 só, entendeu? Então, tá aí. 1,85. Não. Secretaria, de novo, diretoria geral. O que ela falou? Na opinião do titular, assiste razão ao recorrente no que concerne ao apontamento relativo ao aumento de despesa pessoal nos últimos 180 dias do exercício, podendo a questão ser afastada dos fundamentos, uma vez que a auditoria não demonstra que houve contratação de pessoal no período vedado. Tá certo? Então, vamos lá. Próximo. Insuficiência no pagamento de montante mínimo de precatórios. Com relação aos precatórios judiciais, percebemos que fica claro nos autos processos, principalmente nas justificativas do reexame e memoriais apresentados pela Prefeitura, no sentido de que o município deu cumprimento à jurisprudência do Tribunal de Contas. Há uma jurisprudência do Tribunal de Contas, né? O doutor Ginaldo sabe melhor do que eu, né? De como deve ser pago isso aí. Tá certo? Dentro disso, o valor que deveria ser pago era de 615. E o valor que foi pago foi de 626 mil. Então, o que houve foi um valor pago para mais em 2008, nem pagou para menos. E tanto que mudou essa sistemática que logo em seguida nós tivemos a emenda constitucional 62, né, isso, doutor Reginaldo, né, em que regulamentou o pagamento de precatório, que agora não é mais dessa forma. Então, tanto que estava certo, estava correto, que vários municípios fizeram dessa forma, os valores estão ali, estão corretos. Tá certo? Esse é o quarto. Vamos para o último. Falta de recolhimento ao órgão de previdência local. Olha, senhor presidente, eu solicito prorrogação. Aos favoráveis para como estão ao contrário se manifestem, aprovado por maioria contra o voto do André Luiz Rezec. Muito obrigado, André. Quando você precisar de prorrogação, eu dou. Então, mas vai servir para o seu à parte. Mas eu agradeço o voto contra. Né? É quando a gente começa a falar umas coisas que... Né? É verdade. Falta de recolhimento ao órgão de previdência local. A falta de pagamento de parte patronal das competências de julho a dezembro e 13º. Verdade. Naquela época não houve o pagamento, no pagamento de julho a dezembro e o 13º. Salário no exercício de 2008, por si, não comprometeram as contas da prefeitura ou mesmo do instituto. Não houve comprometimento. Por que não houve comprometimento? Não pagou e não houve comprometimento? Espera aí. A situação foi regularizada com assinatura de termo de parcelamento e com fixação de débitos previdenciários entre a prefeitura e o Instituto de Previdência. Forma da legislação vigente. A plateia pode falar? Não, né? Olha lá. Então, você pede a parte. Olha, espera eu acabar aqui da minha... Eu não atrapalhei Vossa Excelência em nenhum momento. Eu vi que Vossa Excelência estava muito bem preparado aqui e acabou passando. O Instituto de Previdência obteve de forma contínua a emissão de certidão de regularidade previdenciária. Gente, não é a prefeitura que dá essa certidão. É o governo federal que dá essa certidão, demonstrando assim que o município de Barretos estava atendendo a legislação junto ao Ministério de Previdência Social. O que acontece nesse caso? Olha, é mais ou menos o seguinte, quem dá isso aí é o governo federal. Aí, atende a legislação. O que a legislação fala? O que a legislação fala? A legislação fala o seguinte, o senhor deu licença de eu explicar para o pessoal, Vossa Excelência é muito inteligente, já sabe de tudo, entendeu? Leu tudo, entendeu? Olha, nobre vereador André, o vereador está na tribuna discursando, por favor. Eu não tinha visto essa faceta de Vossa Excelência. O que eu furei da ordem? Eu estou explicando o projeto, Juninho. Não tem ordem nisso. Qual artigo? Qual que é o motivo de ordem, artigo? Pela ordem, eu só gostaria que houvesse isonomia na cobrança, porque toda vez, inclusive Vossa Excelência, o vereador Cipriano, fica, quando eu estou falando, interrompendo, e isso só pegar um vídeo, qualquer um que o senhor vai ver. Tá. Então, que tenha a mesma isonomia, que é uma regra constitucional. Vossa Excelência falou, todos deixaram Vossa Excelência falar, deixa o Cipriano completar agora. Bom, eu tenho, se prestarem atenção nas últimas sessões, eu não tenho mais falado dali, né? Desde quando o doutor